Amém. Galera, convido vocês a abrirem a Bíblia de vocês em Lucas 15, a partir do versículo 11. Beleza? Lucas 15, 11, a gente vai ler até o versículo 24. E eu queria começar fazendo uma pergunta simples para vocês. Quem aqui gosta de andar de bicicleta? Levanta a mão. Pô, maneiro. Algumas pessoas gostam, outras mais ou menos. Tudo bem. Eu não sei vocês, mas quando eu era criança, eu praticamente vivia para andar de bicicleta. Eu andava de bicicleta praticamente todos os dias da semana, eu estava ali com a minha bicicletinha. E eu andava muito na minha rua. E como que eu fazia, né? Meu pai sempre ficava no portão, de olho em mim, e eu ficava indo e voltando no mesmo trecho. A gente combinava, ó, você só vai poder andar até aqui, que meu pai falava. Eu falava, beleza. Quando chegava nesse ponto, eu voltava tranquilo, dava várias voltas ali durante o dia. E muitas vezes ele me levava também na praia, em Piratininga ou Cambuins, para andar no calçadão de bicicleta, que era sempre muito maneiro. E aí, em uma das vezes que ele me levou para Cambuins, a gente fez o combinado de sempre. Ó, você vai chegar até esse ponto daqui e quando você chegar ali, você volta. Beleza, fácil de entender, tranquilo. Só que aí teve um dia que ele me levou lá, eu decidi fazer diferente. Falei assim, pô, esse trecho daqui tá meio chato. Tá muito curto e eu tô dando voltas várias vezes, pô, enfim, não tá maneiro. O que eu vou fazer? Vou até o final da praia. É muito mais divertido ir até o final do calçadão do que ficar aqui só nesse curto trajeto. Beleza. Só que aí eu era uma criança esperta, ou nem tanto, e o que eu fiz? Vou fazer o seguinte, pô, eu sei que meu pai vai me proibir de ir até o final. O que eu faço? Enquanto eu estiver andando, eu aviso para ele que eu vou. Que ele não vai ouvir. Não vai ouvir direito, pelo menos, e pelo menos também não vai correr atrás de mim. Então o que eu fiz? Pô, vou andando e falei assim, pai, tô indo até o final, hein? E ele nem percebeu, nem viu nada. E aí eu fui. Passei dos limites que foram estabelecidos. Eu falei, agora eu sou adulto. Agora eu sou livre. Ninguém vai me dizer o que eu tenho que fazer, para onde eu tenho que ir, quando que eu tenho que voltar. Não sei de nada, só sei que eu vou. Tranquilo. Lá eu fui, até o final, igual gente grande, e voltei. Uma coisa engraçada que aconteceu nesse dia é que quando eu estava voltando, eu percebi que tinha um carro de polícia atrás de mim, no calçadão mesmo da praia. Aí, beleza, olhei aquilo, falei, estranho, deve estar acontecendo alguma parada aqui, a polícia está de olho, enfim. Encostei a bicicletinha, deixei a polícia passar, show. Aí, quando eu chego onde meu pai estava, ele olha para mim, desesperado, obviamente fala, onde que você foi? O que aconteceu? Eu falo, eu fui até o final, simplesmente. Você não ouviu? Acontece, né? Tudo bem, mas estou aqui, estou vivo. E aí, beleza, deu tudo certo, não tomei chinelada nem nada, mas beleza, tranquilo. Tudo já acalmou. Lembram do carro de polícia que passou por mim na volta? Então, simplesmente meu pai ligou para a polícia para ir atrás de mim. Simplesmente, ele fez o maior alarde para me achar. Graças a Deus, deu tudo certo. Não sei até hoje como é que colocaram um carro de polícia ali naquele calçadão, realmente ainda é um mistério para mim, mas tudo bem. No texto de hoje, a gente vai ver mais ou menos uma história parecida com a minha. Se você já abriu a sua Bíblia, vai perceber que está na parábola do filho perdido, ou, em outras versões, o filho pródigo. Beleza? A história é mais ou menos o seguinte: o filho passa dos limites, o filho sai da casa do pai, sai da vista do pai, porém volta arrependido. E é esse o texto que a gente vai ler hoje. Todo mundo já está com o texto aberto? Tranquilo? Quem tiver sem Bíblia, vê com o irmão que está do lado. Beleza? A história de Jesus é a seguinte: certo homem tinha 2 filhos.
o mais moço deles, ou seja, o mais novo, disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores meu pai tem pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e as sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Até aqui. Cara, essa história é maravilhosa. E tem um pouco a ver com o que a gente aprendeu no retiro também, com as pregações do Najib e do Valtinho. E, cara, nessa história que a gente leu, só para contextualizar, né? O pai representa Deus, representa o nosso Senhor, e o filho é a gente. Nós somos esse filho perdido. E o tema da pregação de hoje é sobre arrependimento. Tudo bem? Arrependimento é algo que Deus tem falado ao meu coração e que também é muito importante falar quando nós dizemos sobre o avivamento, o tema do nosso retiro. Beleza? Então, o que esse texto quer ensinar para a gente? A primeira lição é: viver livre da casa do Pai é uma armadilha. Viver livre da casa do Pai é uma armadilha. Bom, muito provavelmente, alguém aqui já ficou bolado quando fez uma super programação para um final de semana, de sair com os amigos, de ir em tal lugar, de fazer tal coisa, e aí quando vai conversar com os pais, vai pedir permissão, ganha aquele não, seco, simples. Ou às vezes, quando você pergunta para o pai assim: pô, por quê? E a resposta é: porque eu quero. Simplesmente. E aí, não tem muito o que você fazer. Muitas vezes essa frustração é muito evidente em criança, que fica chorando, fica fazendo birra, se esperneando. Elas querem ter os prazeres mais legais e divertidos, mas muitas vezes são impedidas por oferecerem alguns riscos bem significativos. Alguns desses prazeres aparentemente divertidos são comer terra, colocar o dedo na tomada, brincar com faca, pular de lugar alto, ficar dias sem tomar banho, entre outras coisas perigosas. Esse último exemplo, com certeza a gente viu no retiro, né? Tinha a galera aí que eu vi, ninguém me falou, com o pé mais preto que o asfalto novo que estão botando nessa principal, com a cara suja de tinta depois da brincadeira. Eu vi, ninguém me falou não. E aí, todas as crianças e às vezes adolescentes querem fazer o que bem entendem. Pô, meu pai não está aqui, vou ficar sem tomar banho. Misericórdia. Porém, acabam não pensando na própria saúde, nos riscos que tem para si, nem no irmão que está dormindo do lado sentindo o seu fedor. E muitas vezes isso é característico mesmo dessa galera. E aí, trazendo uma perspectiva bíblica, nós nos enquadramos um pouco nisso quando entendemos que Deus dá uma ordem ou uma certa proibição
e que não está de acordo com o nosso planejamento. E aí a gente fica como? Pô, Deus, queria fazer tal coisa aqui, mas não pode. Pô, a Bíblia fala que é errado. Pô, mas eu queria fazer. E aí você fica sempre resmungando, reclamando por aí, ou até mesmo ingrato. Mas tudo isso é uma questão de amor, é uma questão de carinho, é uma questão realmente de cuidado da parte de Deus. Quando Ele fala para não nos envolvermos em pecado, é porque Ele sabe justamente que aquilo pode nos afastar dEle. E Ele é o nosso espaço seguro. Ao dizer para não irmos além de um limite que o Senhor estabelece, é porque Ele sabe os riscos que nós podemos correr. Quando Ele fala, por exemplo, para não ficarmos bêbados, é porque Ele sabe que a gente pode tomar decisões ruins, porque a gente sabe que nós podemos trazer prejuízos até mesmo para outras pessoas. Então, Ele sabe muito além do que a gente pode imaginar. Quando Ele fala, por exemplo, para fugirmos da imoralidade sexual, como a pornografia, sair beijando as pessoas por aí, o pecado da homossexualidade, o sexo sem compromisso, fora do casamento, é porque Ele sabe que isso pode trazer vazio e tristeza para as nossas almas. Irmãos, nós podemos pensar que a caminhada com Jesus é sem graça, porque a gente não pode curtir a vida segundo o mundo. E a gente acaba caindo naquele estereótipo de que crente não pode fazer nada da vida. Só pode orar, só pode ler a Bíblia o dia inteiro. Mas na verdade não é assim, né? A gente viu isso no retiro. Quantas brincadeiras a gente fez da galera jogando tinta um no outro, jogando ovo, farinha. Pô, isso daí é divertido. Bom, pelo menos para quem joga nos outros, né? E, poxa, com certeza a vida com Jesus, de estar ali em comunhão com Ele, com os irmãos, é maravilhosa. Na parábola, o filho experimentou tudo que seria bom para o mundo. Tudo. Ele foi nas melhores festinhas, pegou geral, bebeu tudo que tinha, cheirou, fumou, fez de tudo. De tudo. Mas isso não foi o suficiente para trazer alegria para ele. Gastar a vida fora da casa do Pai pode parecer maravilhoso. Mas quando isso acaba, porque um dia acaba, tudo isso se transforma num vazio, se transforma em tristeza, se transforma em culpa. Em relação ao valor dos prazeres humanos, dos prazeres carnais, a gente pode pensar no que C.S. Lewis disse: aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Ou seja, se você não vai levar aquilo para o céu, se não é um tesouro celestial, cara, com certeza não tem valor. No livro de Eclesiastes, Salomão diz a mesma coisa sobre os tesouros do mundo. É tudo vaidade. A gente não pode se apegar a isso, porque logo escorre pelas nossas mãos. Esses tesouros mundanos, de nada tem valor. Quando vemos que desperdiçamos todos os nossos bens, como o filho da parábola, com inutilidades, o que devemos fazer então? É necessário olhar para trás e reconhecer o nosso erro. Devemos voltar para o nosso Pai, e com isso temos a melhor notícia de todas. A melhor notícia de todas, que é a nossa segunda lição desse texto. O Pai recebe os seus filhos com alegria. Essa é a melhor notícia que a gente pode receber essa noite. E nesse momento do texto, nós vemos duas características principais de Deus que são maravilhosas: a graça e a misericórdia. Se você ainda não conhece, a graça significa quando você recebe algo sem se esforçar, quando você não tem esforço algum para conquistar aquilo. E a misericórdia significa não receber o castigo que você merece. Por exemplo, se eu vou no mercado e compro um chocolate para a Rafa, sem ela pedir nem nada, ali eu estou sendo gracioso com ela, estou fazendo isso de graça, sem ela pedir, sem ela fazer nada. Agora, em relação à misericórdia, se alguém está no quarto do retiro, fazendo bagunça de madrugada, no mínimo merece uma rasteira. No mínimo. Ou um pedala Robinho ali para ficar esperto. Cara,
Se o seu líder de quarto não faz isso com você, você pode ter certeza que ele está sendo misericordioso, porque com certeza você pode fazer isso. Você pode tomar aí um pedala Robinho. Com certeza ele está sendo muito misericordioso com você. E no versículo 21, o filho pede ao pai que seja tratado como alguém menor, como um de seus empregados. Mas o que o pai faz é completamente diferente. O filho pede: poxa, me trate aqui como alguém inferior, como um castigo. Mas o pai não só trata o filho amado como realmente um filho, mas coloca ali uma posição boa, da melhor forma possível. Trata realmente como um filho. Vestir a melhor roupa significa distinção. Ou seja, aquele rapaz ali não é qualquer um. Ele está separado. Ele não é qualquer pessoa. Usar um anel no dedo significa autoridade. Ele sim tem poder. Usar sandália significa que ela não é uma escrava. O filho não é escravo, ele é livre. Os escravos, antigamente, eles só andavam descalço, não tinham qualquer tipo de calçado. Matar um novilho gordo, um cordeiro gordo, só acontecia em momentos especiais, como um casamento. Tudo isso evidencia a graça do pai com o seu filho. Naquela cultura, se um pai se levantar para correr na direção do seu filho, isso era uma humilhação, era uma causa de desonra para o pai. Ele levantava as suas vestes e corria na direção do filho. Isso daí era inaceitável. Com certeza o filho devia ser punido ali, não só pelo pai, mas por toda a comunidade que ele abandonou quando foi embora. Mas o que acontece é justamente o contrário. O pai o abraça, o pai o beija e recebe em seus braços. Essa é a misericórdia. Isso é maravilhoso. O que foi dito no retiro e o que eu reforço hoje é: se você pecou, não se esconda do Pai, mas confesse os seus pecados, aproveite a sua graça e a sua misericórdia e volte correndo para os braços dele. Esse é o ponto central da pregação de hoje. Isso que é o mais importante. Acredite, Deus quer receber você hoje. Hoje. Não é amanhã, não é semana que vem, não é quando você estiver melhor, quando você estiver lendo mais a Bíblia, orando mais. Não, hoje. Venha como está para os braços do Pai. Ele te ama de uma forma que nada na humanidade conseguiria explicar. Muitas vezes eu me sinto constrangido com esse amor. Tem dia que eu penso no amor de Deus e falo: Senhor, poxa, que amor realmente maravilhoso. Poxa, eu não mereço nada do Senhor. Eu sou tão ruim, eu sou tão pecador. Poxa, se afaste de mim. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Eu não consigo realmente resistir a esse amor tão maravilhoso. Para de me amar, porque o Senhor está perdendo tempo em relação a isso. Irmãos, isso daí é maravilhoso, o amor de Deus. Quando você experimenta, não existe nada que possa comprar isso, nada que possa realmente explicar. Talvez alguns aqui tenham a oportunidade, ou até mesmo o privilégio, de perguntar para o pai ou para a mãe o seguinte: pai, mãe, o que eu posso fazer para você deixar de me amar? Eu acredito que a resposta da maioria dos pais aqui é: nada. Nada que você faça vai me impedir de amar você. Muitas vezes o amor dos pais tem falhas, ou até mesmo ausências, mas com Deus há um amor que nunca falha e que não terá fim. Paulo escreve isso de uma forma maravilhosa em Romanos 8, 38 e 39, que diz:
porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Cara, que maravilhoso isso! Como é bom ler que nada nos separará do amor de Jesus. Isso é incrível. Se o amor dos nossos pais já é maravilhoso, poxa, quem dirá daquele Criador que sabe exatamente o que passa no nosso coração, que criou os céus e a terra. O Salmo 27:10 diz: porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Em outra versão diz: ainda que pai e mãe me abandonem, o Senhor jamais me abandonará. Isso daí com certeza é maravilhoso. A melhor notícia que podemos ouvir é que somos aceitos com alegria de novo na casa do Pai. Isso é um pouco que o Walter trouxe para a gente no retiro. E então, o que a gente faz com tudo isso? O que de prático a gente pode fazer com o que a gente aprendeu? Vamos então para as aplicações. A primeira delas é: reconheça os seus pecados, confesse-os e arrependa-se. Volte para a casa do Pai ainda hoje. Ainda hoje. E agora, pensando um pouco do que o Najib trouxe para a gente, nós podemos usar o exemplo de Davi. Assim que ele teve consciência do seu pecado, ele se arrependeu na hora. E esse foi o resultado no Salmo 51, na verdade. Salmo 151 não existe, beleza? Nesse salmo, a gente vê 3 coisas que Davi fez. Ele reconhece o pecado, confessa o pecado pedindo perdão e busca se arrepender. A gente vai ver um pouco isso agora. Se você tem dificuldade de reconhecer o seu pecado, você pode pedir isso para Deus. Você pode pedir para Ele te mostrar isso. Não existe nenhum problema nisso. É o que a gente vê no final do Salmo 139, que é o salmo que inspira a música que a gente canta aqui. O final do salmo é assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? A gente pode pedir para que Deus mostre para a gente o nosso pecado, para que a gente consiga se arrepender. O segundo momento é confissão. E isso que eu acho um ponto muito importante. Que, assim como o filho disse para o pai na parábola, Davi também fez isso no Salmo 51, que diz simplesmente: pequei contra ti. Quantas vezes a gente fala isso para Deus? A gente pode fazer isso, na verdade, não só fazer isso, como também dar nomes aos pecados. A gente pode falar: Senhor, pequei contra ti mentindo, pequei contra ti adulterando, pequei contra ti com qualquer outra coisa. A gente pode fazer isso, a gente pode falar isso com Deus. Não tenha medo de confessar os seus pecados e pedir perdão, até porque, muito antes de você pecar, o Senhor já sabia que você ia pecar. Então, para que esconder? Se Ele já sabe tudo, aproveita isso, fala isso para Ele, confessa mesmo com todo o seu coração, rasga o seu coração diante dEle. É o que diz o Salmo 139 também. Por fim, terminamos com arrependimento. A palavra arrependimento vem do grego metanoia e significa mudança de mentalidade. Por exemplo, se você está seguindo em uma determinada direção, se você pensa em seguir em um determinado caminho, metanoia, arrependimento, significa dar meia volta e seguir para a direção contrária. Tudo bem? Fácil de entender. No reino de Deus, como isso acontece? Se um mentiroso se arrepende, ele não só para de mentir, mas ele passa a falar a verdade. Se uma pessoa adulterava, ele não para mais
somente de adulterar, mas ele passa a preservar o seu corpo e a preservar o corpo do próximo. Aquele que reclamava passou a agradecer. E assim por diante. Você sente que está ferido? Que o seu pecado é pesado demais? O que Deus quer para a sua vida é te chamar. Jesus chama você nessa noite. O próprio Pai está te esperando de braços abertos. O que Ele quer dizer para você é: filho, filha, eu quero te receber hoje. Eu quero te receber hoje. Estou aqui esperando você desde o dia que você foi embora. Volta logo para mim. Eu estou ansioso para te receber em meus braços. É isso que eu quero. Irmão, eu convido você hoje a voltar aos braços do Pai. E em segundo lugar, segunda aplicação, alegre-se com o fato de ser recebido de volta pelo Pai. Irmãos, fato é que se Deus castigasse a gente com toda a ira dele, com toda a ira, ainda assim Ele estaria sendo completamente justo. Não teria qualquer erro da parte de Deus. Ele poderia ter nos rejeitado para sempre e teria toda a razão em fazer isso, mas decidiu nos amar de uma forma inexplicável. Guarde isso no seu coração. Nós merecemos o mais profundo do inferno, mas Deus, com a sua graça e a sua misericórdia, nos chama para viver com Ele nos mais elevados céus, para todo sempre. Isso é maravilhoso. Não existe nada melhor do que a gente pode pensar que seja como isso. Que a nossa motivação para viver, para louvar o Senhor e glorificá-lo, seja assim todos os dias. Que essa seja a nossa principal motivação para abrir os olhos todos os dias, amém? Quando a gente acordar. Antes de orar, eu gostaria de convidar você a ficar de pé, e assim que eu terminar essa oração que eu vou fazer agora, que em cada música a gente possa orar mesmo, pedindo perdão a Deus, que a gente possa realmente orar, confessando os nossos pecados, dando nome a cada pecado, e a gente volte para os braços do Pai, que a gente possa voltar à casa do Pai, realmente para o nosso lugar seguro, para onde a gente nunca deveria ter saído, amém? A gente deve aproveitar a graça e a misericórdia dEle todos os dias e voltar para os braços dEle. Vamos ficar de pé e fazer essa oração? Senhor, muito obrigado, Pai, por essa palavra de hoje. Muito obrigado porque o Senhor é incrível mesmo, muito melhor do que a gente poderia imaginar, Pai. Muito obrigado pela sua graça, sua misericórdia, Senhor. A gente, nessa noite, Pai, pede perdão pelos nossos pecados. A gente pede perdão por todas as vezes que nós mentimos, por todas as vezes que nós desobedecemos, por todas as vezes que a gente realmente se irou contra o irmão, Pai. A gente pede, Pai, que o Senhor nos restaure, que a gente tenha mesmo convicção de pecado e realmente dê valor mesmo ao seu sacrifício na cruz, que a gente possa dar valor mesmo ao seu amor e tudo de bom que o Senhor tem nos dado diariamente, Senhor. Que realmente o Senhor avive a sua igreja, aviva cada coração. A gente está aqui pelo Senhor, então a gente pede, Pai, venha sobre nós. A gente pede que o Senhor caminhe no nosso meio e realmente que esse retiro que passou, esse culto de hoje, não fique no esquecimento, mas que a gente possa realmente, a partir de hoje, ter um relacionamento diferente contigo, Pai. Cuida do nosso coração e que essa noite o Senhor possa fazer maravilhas no nosso meio, Pai. Em nome de Jesus, amém.